Entrando um pouco mais no detalhe da instrumentação a nível de código do Angular, ela é realizada a partir do Digital Experience, Real User Monitor, criando uma nova aplicação. É dado o nome para a aplicação e aqui é necessário fazer algumas configurações. Ok? Nesse ponto, precisa definir o tipo de implementação, se vai ser a partir de algum pacote NPM, CDN ou CDN assíncrono, síncrono ou assíncrono. Tá? Essas duas opções aqui a gente não vai entrar no caso aqui, tá? Para definição apenas como NPM mesmo. Ok? É necessário definir o ambiente. Como aqui eu estou fazendo alguns testes, vou definir aqui a minha environment como 10 de desenvolvimento. O nome do serviço, que tem que ser exatamente o mesmo criado, tá? Então qualquer alteração que for feita aqui vai ter um impacto nessa informação. Então ambas têm que estar da mesma forma, tá? Importante esse detalhe. Ok? Aqui temos mais algumas informações de suma importância, que é a quantidade de amostras que ele quer capturar dos usuários enquanto eles estão utilizando a aplicação, tá? Por default é 100%, ok? Mas 100% não é um valor recomendado, a gente pode deixar em 50%, que é um valor mais do que aderente, e ajustando conforme a necessidade, ok? Lembrando que a quantidade de amostras que a gente pega, ela usa uma quantidade de licenças, tá? Então, isso também impacta na questão do valor que essa instrumentação pode vir a ter na aplicação, tá? Se a aplicação ela tem um uso restrito, um uso interno, ou é algo bem esporádico, eu recomendo sempre estar deixando em uma média de 20%, tá? Até 50%, beleza? Isso por quê? Porque vocês já vão conseguir ter uma quantidade muito boa de amostragem com um custo extremamente baixo. Agora, se for um exemplo, uma aplicação que tem uma alta volumetria, tá? Com um volume aí de 2.000 usuários hora, um exemplo, que ainda seria um volume relativamente moderado para baixo, mas ok. Vocês podem estar definindo aí também como 20% a 15% que vocês já conseguiriam ter uma quantidade de amostra absurda, tá? E ainda mantendo um valor muito bom. Quantidades elevadas de amostras são interessantes o seu uso em momentos que você precisa localizar um problema, fazer uma análise específica. Está acontecendo muito problema com a aplicação. Você precisa ter uma dimensão de tudo que está acontecendo, assim, ela tem que ser muito imediata. Então, com isso, você consegue ter o rastreamento de tudo e da forma que todos os usuários estão usando. É muito legal para você ter um rastreio total da usabilidade do site e a forma que ele está sendo utilizado, tá? É extremamente importante esse ponto. Aqui, como eu estou em ambiente de teste, eu vou deixar em 100%. Tudo bem? Detalhe importante aqui, tá? Session Replay. O que é um Session Replay? Ele literalmente permite que eu veja todos os passos e cliques que o usuário deu, desde valores que ele preencheu em determinado campo, tá? Tem um ponto aqui bem legal, que vocês veem que aqui tem a opção All User Input Masker by Default. O que isso significa? Que todos os inputs, a ferramenta vai fazer um script automaticamente, né? Para mascarar eles, então a gente não vai conseguir ver a informação que o usuário está digitando, tá? Mas a gente vai ver lá que ele está digitando. Fica obfuscado, tá? Palavra difícil. Mas basicamente é isso, gente. Só que aqui fica um ponto. O Session Replay eu acho muito legal quando você quer saber exatamente a forma que um usuário interage numa tela. Por exemplo, quando você tem alguma aplicação mais legada, você tem um detalhe que você está tentando fazer um upgrade para uma versão mais nova, ou você quer realmente remodelar o UI da tela,
não sei, isso falando numa aplicação web, tá? Então é interessante para você ver como o usuário interage, para onde ele vai e tal, qual que é o fluxo que ele segue. Então isso pode facilitar bastante aí para um PO e o profissional de UX aí terem uma gama maior de informações aí para estar desenvolvendo um protótipo novo até para apresentação baseado já na interação do usuário, vendo como o usuário interage. E assim, não simplesmente numa apresentação que o usuário fez, mas acompanhando do dia a dia mesmo, o que, convenhamos, é a melhor das opções, tá? Nesse caso aqui, como é teste, eu também vou deixar habilitado, mas, novamente, ressalto, o Session Replay, ele tem um ponto muito importante, que é em relação à cobrança. Para cada Session Replay, ele conta uma cobrança, tá? No material que eu vou disponibilizar posteriormente vai ter essa relação de valores e aí vocês vão poder conferir por lá. Mas novamente, Session Replay, fora um caso de querer acompanhar realmente a forma que o usuário interage com a tela e em alguma situação de problema, de incidente, eu realmente não vejo necessidade de estar ativo, ou se tiver ativo, levando em consideração que há cobranças, tá? Então aí tem que ser levantado a volumetria de acesso, tá? Volumetria de acesso e tempo que o usuário fica logado, porque ele conta um tempo, tá? O Session Replay, ele vai contar toda a jornada do usuário lá, cada clique dele, cada coisa que ele for fazendo, tá? E quando ele finalizar, termina essa janela, beleza? A Session Rate, né, que é a opção ali de cima que eu falei, que é essa daqui, ele já vai contar um tempo daquele usuário ali. E ele pode parar um tempo, voltar, e mesmo assim ele continua dentro daquele mesmo... daquela mesma licença, tá? Ele não gastou um crédito. Vou falar crédito, vai ficar mais fácil, que dentro de uma licença tem vários créditos, tá? Então ele vai continuar dentro daquele crédito. Aqui não. No Session Replay, ele literalmente, ele acabou, ele parou, encerrou ali, percebeu que deu aquele intervalo, então ele parou. Automaticamente isso contou um crédito, tá? Então aí é importante analisar esses detalhes aí com a parte de negócio, tal, questão criticidade da aplicação para saber se é válido ou não. Mas basicamente esse aqui é o ponto de configuração. Aqui ele cria um JSON, tá? Com as informações aqui. Isso aqui é um ambiente pessoal que eu estou criando aqui para demonstrar para vocês. Mas basicamente é isso, ok?